Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, AFAG. Nós estamos celebrando o 15º domingo do Tempo Comum e temos como Palavra de Deus Deuteronômio capítulo 30, versículo 10 a 14, Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20, Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Se você está passando pela primeira vez aqui neste canal, então inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar a palavra de Deus. Nós estamos organizando nesse ano santo uma peregrinação para a Itália, para vivenciarmos essa experiência do jubileu em Roma, em Assis, Veneza, Florença e Pádua. Se você tem interesse, entre em contato pelos telefones aqui anunciados e participe dessa peregrinação, da qual terei a grata satisfação de ser o diretor espiritual. Pois tudo bem, na primeira leitura temos Deuteronômio capítulo 30. Então veja bem, a teologia deuteronomista consiste em afirmar que existe um só Deus, um só lugar de culto, uma só nação, e que, se o povo for fiel à aliança com Deus, praticando os mandamentos, o povo permanece na terra. Caso contrário, o povo perderá a terra. Então, de posse dessa chave de leitura, então é fácil a gente ler e compreender este texto que está aqui. Por quê? Porque esse texto está afirmando que a palavra de Deus, os mandamentos da lei de Deus, não é algo difícil de ser vivenciado, mas é algo que já está dentro do coração, né? E que o ser humano é capaz de viver, né? Olha lá. Então é interessante, converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Na verdade, este mandamento que eu te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance, nem está no céu, nem está no mar. Mas ele está aonde? A palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que possas cumprir. Então vale ressaltar também que a tradição judaica, o povo judeu, eles gostavam sempre de meditar, rezar a palavra de Deus, repetir versículos bíblicos, conservar no coração, né? Coisa que talvez nós, povo católico, nós perdemos muito, né? Porque a nossa tradição perdeu esse vínculo de, por exemplo, meditar textos bíblicos, decorar textos bíblicos, né? Ou pensar nas coisas da fé para guardá-las no coração, né? Esse, inclusive, é o sentido da palavra decor, né? Cor é coração, então dizer as coisas decor significa dizer as coisas que estão guardadas no coração. Em suma, a primeira leitura diz que observar os mandamentos da lei de Deus não é algo inacessível, não é algo distante, porque é algo que está ao alcance da boca e do coração, está dentro do ser humano para que ele possa viver. É interessante, saindo aqui um pouquinho da explicação do texto bíblico, que a tradição católica ensina que, por exemplo, o cerne da revelação de Deus, que são os 10 mandamentos, Deus os escreveu dentro de cada coração do ser humano. Parece que existe uma lei moral escrita no coração do ser humano que consiste nos 10 mandamentos. Depois, quando nós pegamos o relato de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo vindo sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, Pentecostes era a festa na qual Moisés havia recebido estes mandamentos. Então, para Lucas, o Espírito Santo é aquele que escreve no coração do ser humano essas leis de Deus, para que o ser humano, desde dentro, com alegria, possa vivê-las com entusiasmo. Pois o paralelo desta primeira leitura está no Evangelho, um texto muito conhecido, quando o mestre da lei se pergunta, em Lucas capítulo 10, quando o mestre da lei pergunta para Jesus o que deve fazer para receber a vida eterna. E Jesus responde, olha, obedeça a Torá, que está escrito na Torá. Então ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força e toda a tua inteligência. Então aqui é interessante explicar os termos. Coração significa a sede da vontade, o lugar mais profundo onde o ser humano decide ou não por Deus. Alma simboliza a vida, não é um princípio imaterial no ser humano, mas alma, nefesh, no hebraico, significa a vida concreta do ser humano. A força, aqui no texto grego, no texto hebraico, meod, significa
é a força econômica, os bens, não se trata da força física. E a inteligência significa justamente a mentalidade. O povo judeu gostava de gastar o pensamento pensando nas coisas de Deus, meditando as coisas da fé, coisa que nós, povo católico, precisamos urgentemente aprender. A gente medita muito pouco sobre as coisas da fé. E é interessante porque Jesus responde 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Né? Ou seja, o mestre da lei responde, né? Amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Ao passo que Jesus respondeu: tá certo, se você viver isso, você viverá para sempre. Contudo, tem um problema. Quem era o próximo? Para o judeu, o próximo era um outro judeu. Ou seja, quem não fosse judeu, quem não acreditasse como judeus, quem professasse uma fé diferente dos judeus, quem fosse estrangeiro aos judeus, não era considerado pela Torá próximo dos judeus. Né? Então o mestre da lei justifica: quem é meu próximo? Então Jesus conta essa parábola muito conhecida, onde um judeu é assaltado, deixado quase morto, passa um sacerdote, não faz nada, passa um levita, não faz nada. Preste atenção que sempre quando Jesus conta uma parábola, sempre vai acontecer algo inusitado. O inusitado nessa parábola é: passa um samaritano. Os judeus eram inimigos dos samaritanos. Os samaritanos eram inimigos dos judeus. Esse samaritano, vendo o judeu quase morto à beira do caminho, o que você normalmente esperaria que ele fizesse? Acabasse de matar. Mas aqui que está a surpresa. Não é isso que o samaritano faz. O samaritano chega perto dele, viu e sentiu compaixão. Aqui que está o escândalo. Ele sentiu compaixão. Então ele aproxima-se dele, faz curativos, derrama óleo e vinho nas feridas e coloca o homem no seu próprio animal. Gasta 2 dias de viagem, ou seja, 2 moedas, 2 dias de trabalho, 2 moedas, pedindo para o dono da pensão tomar conta dele. E se tiver gasta mais, na volta, ele ainda pagaria ainda mais. Esse samaritano, que era considerado inimigo do povo judeu, ele cumpriu os preceitos da Torá mais do que o sacerdote levita. Porque vale ressaltar que o sacerdote levita, por força da lei judaica, eles não deveriam ajudar aquele judeu à beira do caminho. Por quê? Porque tocar num quase morto significa entrar num estado de impureza legal diante da fé, estado de impureza legal diante da religião. Tá? E presta atenção, o homem descia de Jerusalém para Jericó. Então significa que ele descia da capital para Jericó. E o sacerdote também estava descendo, ou seja, ele estava vindo de Jerusalém, da capital política e religiosa. De repente estava vindo do templo. Ou seja, o que adiantou esse sacerdote rezar lá no templo e não salvar a vida desse ser humano que estava lá quase que morrendo? E veja, quando o samaritano se aproxima do judeu quase que morto, então ele decidiu aproximar-se, amou de todo o coração. Ele amou com toda a alma, amou com toda a vida dele. Afinal de contas, ele estava de viagem, ele deve ter preparado a viagem, calculado os gastos, quanto tempo. Ele parou a viagem dele, ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, e parou para salvar. Amou com toda a alma. Ele amou com toda a força econômica. Por quê? O texto diz bem claro, ele pagou para que o dono da pensão pudesse cuidar dele, e se caso tivesse gastos a mais, pagaria ainda mais. Ok? O texto não faz referência simplesmente à questão dele ter amado com inteligência, porque não há nenhum aspecto dele meditar a palavra de Deus. Mas, veja, ele amou com todo o coração, ele decidiu ajudar, ele parou a vida dele para poder ajudar, amou com toda a alma e amou com os bens dele, com toda a força econômica. E veja que no final do texto, o mestre da lei, orgulhoso, quando Jesus pergunta qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante, a resposta era óbvia, o samaritano. E ele não responde samaritano, aquele que usou de misericórdia para com ele. Tamanho orgulho que esse mestre da lei tinha de reconhecer que um samaritano inimigo do povo de Deus era capaz desses gestos tão bonitos que a própria palavra de Deus prescreve. Né? Então, no fundo, o mestre da lei perguntou: quem é meu próximo? E Jesus não responde a pergunta, mas Jesus
Por meio da parábola, talvez queira ensinar que próximo é todo aquele do qual nós nos aproximamos. Então, por isso, você, enquanto discípulo e discípulo de Jesus, deve se perguntar de quais pessoas você está se aproximando para amá-las de todo o coração, com toda a sua vida, com todos os seus bens, salvando e protegendo essa vida que está ferida à beira do caminho. E por fim, a segunda leitura, né? Ou seja, nos joga um pouquinho dentro do mistério de Cristo, né? Quando Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20 vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Então veja, que coisa mais linda, né? Jesus, enquanto verbo de Deus, existia antes de tudo, tudo foi criado por ele, para ele e nele, né? Quando ele se encarna, quando ele se faz ser humano, nele habita toda a plenitude de Deus, porque ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente ser humano. E por ele, pelo seu sangue na cruz, pelo seu sacrifício, ele reconcilia consigo todos os seres que estão na terra e no céu. Ou seja, pelo sangue de Cristo, tudo que existe pode viver em paz. Se nós hoje não vivemos em paz, é porque nós não queremos, é porque nós, de fato, não entendemos qual é a proposta de Jesus. É um absurdo pessoas usando o nome de Jesus, usando a fé cristã para gerarem conflito, guerra e violência no mundo. Não entenderam absolutamente nada daquilo que é o mistério da salvação. Que Cristo, o Verbo de Deus que preexistia, pelo qual tudo foi criado, veio, se fez carne, habitou entre nós, se entrega voluntariamente à morte para podermos salvar. Para quê? Para que nós possamos viver em paz com Deus e em paz uns com os outros. Ok? Então peçamos ao Senhor também nesse domingo, que conceda a todos nós a graça de vivermos em paz uns com os outros e de nos aproximarmos para salvar a vida daqueles que mais necessitam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, a Web Rádio Nossa Mãe de Pirité, nossos parceiros na evangelização, a você, querido Rádio Ouvinte Internauta, pela sua audiência. Então, mais uma vez, divulgo aí a nossa peregrinação para a Itália, que sairá do dia 17 de novembro, retornando no dia 24 de novembro. Visitaremos a cidade de Roma, Assis, Veneza, Pádua e Florença. Será uma experiência inesquecível de viver esse ano santo da esperança na capital da nossa fé. Se você tem interesse, entre em contato pelos telefones que estão aqui anunciados. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.